Todos bem? Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo e obrigado por me receberem. Obrigado especialmente ao Rafael, que fez o convite, e obrigado pelas palavras gentis e pelas palavras mais do que gentis, palavras generosas. Espero poder corresponder a toda a expectativa que o Rafael tem com relação a mim. Meu nome é Ives, eu sou advogado, sou professor de Direito há muitos anos, tenho mestrado e doutorado na área, tenho um escritório de advocacia lá em São Paulo, e talvez pareça estranho um professor de Direito vir falar de economia com vocês, mas apesar de eu estudar Direito e ter feito pós-graduação na área, ter virado professor e estudar isso há muito tempo, antes dos avós de vocês terem nascido, eu já estava estudando Direito, eu estudo economia há muito mais tempo. Conforme eu vou ter a oportunidade de falar para vocês, é um assunto que me interessa desde antes de eu aprender a escrever. E eu quero, mais do que passar um monte de informação para vocês, eu queria que vocês tentassem refletir um pouco sobre isso que eu vou falar hoje. Vocês talvez já tenham parado para pensar nesse assunto tão curioso. Por que alguns países são tão ricos e por que alguns são tão pobres? E por que exatamente o nosso país está mais ou menos no meio entre uma coisa e outra? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? É bastante possível que hoje, essa noite, seja a primeira vez que alguém vem e fala a respeito desse assunto com vocês. Vocês passaram anos e anos na escola e falaram, olha, esse país tal é rico, o outro é pobre. Ninguém parou e falou, mas por quê? Como? De onde vem essa diferença? Eu queria que você parasse um instante agora e pensasse nisso. Por que o filho do faxineiro da Suíça vai ter uma vida tão diferente do filho do faxineiro do Sudão? A vida dessas duas crianças tem que ter um abismo entre elas. Parece que não são nem dois países diferentes, parecem planetas, mundos diferentes, de tão diferente que a vida desses dois filhos de faxineiros. E os dois faxineiros provavelmente trabalham tão duro quanto um e outro, trabalham até o mesmo número de horas, mas um deles corre risco até de morrer de fome, enquanto que o outro vai ter um padrão de vida que uma criança, filha de alguém de classe média alta aqui do Brasil não teria, que mesmo alguém de classe alta no Brasil não teria. Se vocês forem pensar na segurança, na ausência de receita assaltada, no farol que existe na Suíça ou na Austrália, para um instante e pensa nisso, tenta entender. Se o seu filho viesse te perguntar, por que tanta diferença? Ou, para usar a palavra da moda que alguns gostam, por que tanta desigualdade entre esses dois países? Por quê? Você saberia explicar para ele, ou não sabemos bem? Não sei, o Congo sempre foi pobre, eu acho, não sei, a Austrália, não sei, ela é rica, mas talvez ela tenha sempre sido rica. Eu queria que por um segundo vocês parassem e pensassem nisso. Por quê? E por que o Brasil está no meio das duas? E se a gente conseguisse entender o porquê de cada um ser de cada jeito, talvez a gente consiga corrigir o que tem de errado no nosso país. Se eu conseguir entender as causas, eu talvez consiga entender como as coisas funcionam. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você parasse e pensasse. O segundo ponto decorre do primeiro e é quase tão complicado quanto. Por que ninguém está falando nisso? Por que não está todo mundo falando nisso? Por que não está todo mundo falando só disso e não falar de nenhuma outra coisa enquanto não se resolver isso? Como é que alguém consegue falar de alguma outra coisa que não seja isso? Na nossa vida pessoal, a gente pode pensar em milhares de decisões extremamente importantes. Se eu vou morar na cidade X ou Y, se eu vou fazer faculdade X ou Y, se eu vou fazer faculdade ou se eu não vou, se eu vou casar, se eu não vou com essa pessoa. Em termos de sociedade, possivelmente não tem nada mais importante do que isso. Por que não estamos todos falando a respeito disso desde sempre?
Como é que a gente consegue falar de alguma outra coisa enquanto a gente não tiver certeza de quais são as razões de por que a Etiópia inteira passa fome e por que a Dinamarca inteira tem condições tão boas para a sua população, inclusive para aqueles que são faxineiros? Por quê? De onde vem tanta diferença? Duas coisas então que eu queria que você, mais do que absorvesse o que eu vou falar, e eu já te convido, questione tudo que você souber a respeito, inclusive o que eu falar. Com a internet, hoje faça a sua própria pesquisa, a respeito inclusive do que eu vou dizer. Mas o que eu quero te convidar é, para e pensa nisso. E num segundo momento, para e por que as outras pessoas não estão falando nisso? Porque talvez naquela noite, no Rotary, foi a primeira vez, possivelmente a primeira vez na sua vida, que alguém veio falar disso. Tenho dificuldade de acreditar que não é de propósito, que não é com algum objetivo, que ninguém falou disso antes para você. Então, ainda que eu goste muito do direito e que tenha escolhido o direito em decorrência disso aqui no final das contas, vou ter oportunidade de falar disso rapidamente. O que nós vamos falar hoje é de economia, mas e eu queria tirar da ideia de vocês aquela noção de que economia gera olha, eu vou falar de economia, isso gera uma retração instantânea nas pessoas. Elas imediatamente pensam em cotação da bolsa, do dólar, aquela parte chata do jornal. Aquilo é economia, mas aquilo é um pedacinho assim de economia. Economia é infinitamente mais do que isso. E eu vou provar para você. Quando você veio hoje, nessa noite, você fez um complexo cálculo econômico. Acredite em mim quando eu te digo que você fez um complexo cálculo econômico na hora de pensar, eu vou de ônibus ou de carro? Eu tenho um jeito de ir de Uber ou pegar carona com alguém? De que jeito eu vou? Que hora que eu preciso chegar? Se eu for do jeito X ou Y, tem algum risco maior de ser assaltado, alguma coisa assim, ou não? Pode parecer estranho para quem nunca ouviu falar de conceitos de economia, mas você está calculando a respeito de um bem escasso. É um dos bens mais escassos e mais preciosos que você tem, seu tempo. Ele é precioso porque a sua vida é feita dele. Isso é cálculo econômico. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é economia, sim, mas é economia no sentido de administração de recursos escassos. Economia no sentido de o que faz um país ser rico e o que faz um país ser pobre. O que faz a vida do faxineiro na Suíça ser tão diferente da vida do faxineiro no Sudão. Isso é economia também, muito mais do que cotação da bolsa, ouro, dólar. Aquilo também é economia, mas não é daquilo que a gente está tratando. É de um aspecto muito maior e mais importante de economia. Um dia eu vou querer falar com vocês a respeito de, se eu vou de carro, isso é ação humana, praxeologia, teoria da ação humana. Vou adorar um dia falar a respeito de Mises para vocês e falar de praxeologia e teoria da ação humana. Hoje eu vou me segurar e não vou falar de nada disso. Em respeito ao fato de que provavelmente é a primeira vez da maioria de vocês de tratar deste assunto, de qualquer assunto relacionado à economia, hoje eu não vou falar nada de teoria econômica. Nada, ainda que às vezes eu precise me segurar de tanto que eu gosto do assunto. Mas hoje eu vou falar só de fatos. Só de fatos. Só fatos para ilustrar aquilo que eu quero. Claro que são fatos que ilustram determinadas ideias. Claro que são fatos que levam a determinado conhecimento. Assim eu espero. Se eu tiver feito bem o meu papel, eu vou conseguir apresentar determinadas ideias para vocês. Mas o fundamento dessas ideias que eu quero trazer são fatos e, portanto, zero de economia em termos de teoria econômica ou qualquer coisa assim. O máximo que eu vou falar é o que é PIB e o que é renda per capita. No máximo, prometo. Tudo bem? Antes de começar propriamente a palestra, eu vou me permitir fazer um pequeno anúncio. Essa palestra aqui nesse formato foram os alunos meus que me ajudaram a fazer. Eu não entendo nada de
computador, de PowerPoint, essas coisas, eles ajudaram, eles fizeram para mim. Mas essa palestra e esse assunto é uma coisa que eu já trato, como eu disse, há muito tempo, há muitos anos. A maioria das pessoas, quando tem contato com isso, fica muito entusiasmada. É a mesma coisa que você mostrar a proporção áurea para alguém que nunca ouviu falar daquilo. Ele olha e mostra na natureza a proporção áurea e fala: meu Deus, como que eu vivi até hoje e não conhecia isso, eu não sabia disso. E a pessoa fica fascinada. É como falar do monomito de Campbell. E aí mostrar, olha, os mitos que se repetem. E aí ele olha aquilo pela primeira vez e fala: nossa, eu vivi até hoje e não conheço. Geralmente é isso que acontece com isso aqui, com essa palestra, com o conteúdo, com esses fatos, esse conteúdo dessa palestra que eu vou falar para vocês. Mas com uma parcela menor, acaba acontecendo o contrário, que era uma coisa que me entristecia um pouco. Com algumas pessoas acontecia o oposto. Elas viam aquilo, olhavam e falavam: meu Deus, o que fizeram com o meu país? Meu Deus, o que estão fazendo com o mundo? E a pessoa acontece o efeito contrário que eu esperava da palestra. A pessoa fica chateada, a pessoa fica: olha, não tem jeito mesmo, eu vou desistir, eu vou mudar de país. Legal, você me convenceu, estou indo para a Suíça, vou lavar prato lá, sei lá. E não era bem, nada contra quem quisesse mudar de país. Muitos de nós, né, tem parentes que vieram, os meus vieram do exterior. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso daqui tem que ser um objetivo de esclarecer, de ilustrar, não de entristecer. Se você começar a achar que está se entristecendo, que a palestra está gerando esse efeito contrário em você, aí eu vou fazer uso de um provérbio chinês que eu gosto muito, que eu acho muito bacana, que diz exatamente respeito a isso, né? Não tem nada a ver com economia, mas ele diz que por mais profunda que seja a escuridão do quarto, você pode ter uma única chama, uma única vela, por menor que seja, e a escuridão se dissipa. Isso filosoficamente é muito profundo. Até em âmbito, se você for pensar, religioso, tem um aspecto interessante. Não existe o oposto da luz. Não existe uma escuridão tão grande que abafe uma lâmpada. Existe o contrário, uma lâmpada que, ainda que tão pequena, ela consegue afastar a luz. Então, quando eu penso que, poxa, provavelmente é a primeira vez que vocês ouvem falar desse assunto, é difícil de imaginar, como eu disse, que não é de propósito que nós estamos num quarto escuro. É difícil de imaginar que não tem alguém de propósito fazendo isso. Opa, obrigado. Oi? Eu não sei se ele funciona. Vamos tentar. Como é que faz aqui? Eu aperto esse botão aqui. Ah, tá. Eu não só sou analfabeto em tecnologia, como eu tenho uma habilidade muito grande de destruir as coisas que põe na minha mão. Então, legal. Ah, legal. Olha que bacana. Opa, não, preciso dar minha água aqui, sem minha água não faço. Para aqueles que forem ser professor, recomendação da fonoaudióloga, foi isso que salvou minhas cordas vocais e me permitiu dar aula esses anos todos, né? Cadê? Aqui. Vamos ver se aí funciona. Ele é muito corajoso de deixar isso aqui na minha mão. Prometo que eu vou tentar não destruir até o final da palestra. Se destruir responsabilidade civil, quem estuda direito sabe, eu vou ter que pagar outro. Tá? Mas o que eu quero dizer, se você começar a achar que está se entristecendo, calma, que o Ives não vai largar sua mãozinha. Então, primeira coisa, pensa nisso. Por mais escuro que seja o quarto, por mais que, nossa, eu estou pregando no deserto, né? Antes do novo era a sensação que eu tive por quase 30 e tantos anos. Estou pregando no deserto, estou falando para ninguém, estou estudando sozinho isso. Né? Mas esse provérbio, de vez em quando eu pensava, não, ok, é um quarto escuro, mas se eu conseguir acender uma lâmpadazinha, por menor que seja, ilumina o quarto inteiro. Aí você me diz: ah, legal, bacana, ok, pode ser que eu esteja num quarto escuro que agora eu vou tentar iluminar, mas como é que se acende essa lâmpada? Como é que se faz isso? De onde vem essa lâmpada, essa luz? E aí eu uso uma outra coisa que não tem nada a ver com filosofia chinesa, o maior humanista que já existiu. E ele disse isso, que é o jeito de acender a luz. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Então, poxa, mas como é que funciona? Como é que faz? Como é que a verdade liberta? Pô, mas o Sudão, como é que a economia dele, a verdade liberta? Vai ser difícil. Quer dizer que basta eu falar a verdade que eu vou converter o mais fanático? Não quer dizer isso.
mas que o caminho para se iluminar o quarto escuro é a verdade, por mais difícil que isso pareça no curto prazo. Como eu falei para vocês, é um assunto que eu estudo há bastante tempo. E eu tive uma aluna o senhor não viu o dilúvio, mas pisou no barro. Bastante tempo que eu estudo o assunto. E uma outra aluna me falou, não, professor, eu vou aproveitar isso que você está fazendo, que você pediu, e eu vou colocar uma imagem do seu tempo de faculdade, né, para ajudar a ilustrar o tempo que você começou a estudar isso. Aí a criatura me coloca isso daqui na palestra. Aí eu tinha duas opções. Ou eu aprendi a mexer com o PowerPoint e descobria como que apagava isso daqui, ou então explicava o que diabo está fazendo, né, essa imagem no meio da minha palestra. É isso, essa minha querida aluna que fez me obrigou a fazer isso. Países ricos e países pobres. De onde que vem essa diferença? O que gera isso? Eu não sei, vocês já devem ter lido a respeito da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi, em quase todos os aspectos, muito parecida, muito igual a todas as outras. Mas ela teve um aspecto que foi muito diferente das outras guerras. Que aspecto foi esse? Quem sabe? Como é que faz para tirar isso? Obrigado. O que a Guerra do Vietnã teve de diferente, gente? Oi? O tempo? Não, teve guerra que durou mais, teve guerra que durou menos. O que a Guerra do Vietnã teve de tão especial? Considera-se a primeira guerra televisionada da história. E isso foi fundamental para o desfecho dela. Se perdeu dentro de casa uma guerra que estava sendo vencida em campo de batalha. E a hora que você mostra o horror da guerra ao vivo na televisão, isso muda completamente a concepção que as pessoas tinham da guerra. Eu digo isso para compartilhar com vocês a experiência que eu tive lá na minha infância, e foi quando começou o meu interesse a respeito desse assunto, com a fome, primeiro em Biafra e depois na Etiópia. Já tinha havido crises de fome em muitos lugares do mundo, mas pela primeira vez, isso aqui foi alguns anos depois da Guerra do Vietnã, pela primeira vez na história, a fome foi televisionada ao vivo. Gente morrendo de fome foi mostrada para o mundo todo. Eu fui uma das pessoas que viu isso aos 4, 5 anos de idade. Eu cresci no bairro mais pobre de São Paulo. Um bairro extremamente pobre, de uma cidade pobre, de um país pobre. Eu, desde muito pequeno, então, me acostumei a ver a pobreza. E foi ali que surgiu o meu interesse nesse assunto. Foi naquele momento, eu não sabia nem ler ainda, e eu comecei a me interessar por esse assunto. E eu convido vocês a tentar enxergar isso com esses olhos de criança, com essa curiosidade de por quê. Entendam isso. O bairro mais pobre de uma cidade pobre, de um país pobre, tinha um abismo de diferença entre o que eu via na rua e o que eu via na televisão. Um abismo de diferença. Mesmo sendo o bairro mais pobre de São Paulo, parecia que era outro planeta comparado com o que estava acontecendo em Biafra, comparado com o que estava acontecendo na Etiópia. Eu queria que você parasse um segundo e pensasse, por quê? Por quê? De onde vem tanta diferença? O que tem de tão errado na Etiópia, ou o que tem de tão certo no Brasil? Porque tinha pobreza, mas não tinha crianças nesse estado, no meio das ruas. Tinha eventualmente desnutrição, crianças, mas não tinha gente morrendo no meio da rua de fome. Tinha mercadinhos ali que tinham comida. Eu lembro que com aquela minha cabeça de criança eu pensava, mas por que não levam essa comida daqui para lá? Por que não tem mercadinhos como esse? Eu lembro que eu cheguei a pensar, será que é porque essas pessoas dali não têm dinheiro para comprar essa comida e por isso não tem um mercadinho lá? Porque mesmo nesse bairro tão pobre, quem era mendigo, o cara lá, o dono da padaria, vinha e dava pão para ele, não estava faltando comida, tinha comida. E até mesmo o sujeito que não tinha dinheiro recebia lá um pingado, pão com manteiga, o padeiro ia e dava para ele. Por quê? Por quê? De onde vem essa diferença toda?
O que tinha de tão diferente de uma cidade extrema, do bairro mais pobre, insisto nisso, ainda assim tem um abismo de diferença. Pare, pense um segundo nisso. Se eu tivesse de explicar o motivo, será que eu consigo? Será que eu sei as razões profundas do bairro do Heliópolis na década de 70 ser tão menos? Era o bairro mais, hoje é diferente, né? Cresceu e tem bairro muito mais pobre lá em São Paulo do que isso. Tem Marcilac, que na época era feio, mas era o bairro mais pobre de São Paulo, a maior favela de São Paulo, e era um planeta de diferença com relação à Etiópia. Por quê? Para e pensa nisso. Ao mesmo tempo, com a mesma idade, eu tinha um tio que trabalhava na Philips, engenheiro eletrônico. E por conta do trabalho dele, ele foi convidado para ir para a sede da Philips. E ele foi e visitou Amsterdã. E ele voltou completamente fascinado. Esse tio, naquela época, lá no começo da década de 70, estava na moda, né, os ônibus que a gente tinha lá em São Paulo, um negócio terrível. O banco era um negócio reto assim, e estava muito na moda o tal do ônibus com poltrona de avião, que era, né, o que a classe média alta, quando ia para o Nordeste, aí, o que hoje a gente chama de banco reclinável, era a primeira vez que as pessoas estavam vendo aquilo, elas estavam fascinadas. Nossa, fui para o Nordeste, tinha banco com poltrona de avião, e tinha ar-condicionado dentro do ônibus, era um negócio fantástico, era uma coisa incrível. Esse tio meu volta de Amsterdã, com dificuldade de explicar quão rica é a cidade. Ele fala, é como se eu não tivesse palavras para explicar o quão mais rica do que nossa São Paulo essa cidade é. Para vocês terem uma ideia, os ônibus e os bondes que os operários usam na periferia são infinitamente melhores do que esse ônibus que a nossa classe média alta usa para fazer turismo. E eu não consegui entender aquilo. Mas de novo eu enxerguei, opa, tem outro abismo aqui. E eu queria que você olhasse isso com curiosidade de olhos de criança. Peraí, tem um abismo da Etiópia para o bairro mais pobre de São Paulo. Mas também tem um abismo do melhor ônibus, da classe mais alta de São Paulo, para o cara mais pobre de Amsterdã. É outro abismo, só que agora do outro lado. Como pode isso? De onde vem isso? De onde vem essa diferença tão grande? Alguns anos depois, esse tio meu volta para Amsterdã, convidado de novo pela Philips, para fazer um outro treinamento lá. E com aquela história de fuso horário, e não sei o que, ele se confundiu com o horário, acabou chegando no estacionamento 3 ou 4 horas, eu não sei, antes do que era o previsto. E aí ele chega junto com a equipe de limpeza. A maioria da equipe de limpeza chega de ônibus e de bonde. Mas aí ele olha no estacionamento e vê uma coisa incrível. O pessoal da limpeza da Philips em Amsterdã tinha carros melhores do que o engenheiro também da Philips. Ele fala, mas era a mesma empresa. Como é que é possível que o faxineiro daqui tem um carro muito melhor do que o meu? E os caras chegavam ali, era normal chegar de Mercedes, de Audi, a diesel, a maioria, mas para eles é normal. E aí o faxineiro chega de Audi. E ele veio contar isso para mim. Como que pode isso, tio? Ele, não sei. Não sei, acho que a Holanda sempre foi rica. Tem a Philips, tem um monte de empresa, não sei. Perguntei para os meus pais, eles também, não sei. Sei lá, a África acho que sempre foi pobre. Não, Europa, acho que sempre foi rica. Não sei, as pessoas não sabiam. Eu lembro que eu perguntava para os adultos, eu perguntava para todo mundo e ninguém conseguia entender isso. Por que alguns são tão ricos? Por que outros são tão pobres? Isso aqui é sugestão de um outro aluno meu. Ele falou, não, coloque isso daqui, porque aí você resume a palestra inteira num meme só. Né? Gente usando um barco feito de lixo para fugir do paraíso. É uma imagem sozinha que derruba todo o socialismo. Ah, não, mas a educação é de qualidade. Mentira. Ah, mas a saúde é de... Mentira. Ah, não, mas esses salários de R$15 não é bem assim, porque eu... Mentira.
Tem dúvida? Procura no YouTube. Muitas dessas pessoas hoje vivem em Miami e dão depoimentos, e esses depoimentos estão no YouTube. Não acredite em mim, acredite neles. Procure informação com eles. Isso aqui já dá uma boa ideia do porquê das coisas. Mas eu vou prosseguir. Né? A explicação que me deram na escola. Eu fui perguntar isso para os meus colegas, eles não sabiam nem do que eu estava falando. Mas ficaram intrigados. E aí fomos perguntar para a professora. A professora, coitada, repetiu o que tinham ensinado para ela. O país é rico porque explora o país pobre. O país é pobre porque é explorado pelo país rico. Não fui eu que falei, mas é uma coisa que eu queria ter falado. Eu queria ser o autor da frase que uma menininha de 6 anos falou, né? Mas como é que eles conseguem explorar os mais pobres? Porque eles são mais fortes, disse a professora. Não por mal, porque foi isso que ensinaram para ela. E como é que eles ficaram mais fortes? Porque eles são mais ricos. Desculpa, isso não explica nada. Isso, na verdade, é uma enorme bobagem. Ele é mais forte porque ele é mais rico. Mas como é que ele ficou mais rico? Explorando. Mas como é que ele consegue explorar? Porque ele é mais forte. Desculpa, isso é um absurdo completo. Isso não faz o menor sentido. Como é que ele começou a ficar mais rico? Como é que os outros começaram a ficar mais pobres? Isso não faz sentido nenhum. E aí na escola, né, aquela doutrinação brava. Uma outra coisa que eu também queria ter dito, né, mas foi... Eu fiquei perturbando todos os professores que eu tive com isso, ano após ano, após ano, após ano, e ninguém me respondia. Licença, eu vou tirar o computador. Eu perturbava os professores com isso, e eles, não, lá vem aquele cara que fica perguntando a bendita história do país rico, do país pobre. Isso em alguma medida determinou praticamente tudo na minha vida, da profissão que eu escolhi, até a palestra que eu estou dando aqui hoje, vem tudo desde lá de trás, né? E aí um garoto ali que provocado, não, senhor, eu fiquei pensando isso, quer dizer, esses países minúsculos, que são riquíssimos, que nem Liechtenstein, Hong Kong, quem que eles exploram? Eles invadem, o exército deles invade quem? Mônaco. Vocês sabem que Mônaco é uma enorme potência militar, né, que explora a Espanha, a França, né, os franceses ali, eles morrem de medo do imenso exército de Mônaco invadir, marchar sobre Paris, etc. Não sei se vocês sabem. Liechtenstein é um país que na verdade é uma cidadezinha que em termos de espaço é menor do que Santo Amaro, e em termos de população é menor do que a Vila Prudente, né, mas é riquíssimo, é um país minúsculo, não sei se vocês sabem. Essa cidadezinha tem um problema enorme com a frota de porta-aviões dele, porque fica aquele monte, eles não tem mar, então fica aquele monte de porta-aviões ali atravancando o trânsito. Que bobagem é essa de país? Mas é a teoria marxista, é o que ensinaram para ela, é o que ela repetiu para a gente. Ela depois falou, realmente não faz o menor sentido. É explorado, né? Aliás, não sei se vocês... Como que é um caso que é fantástico, daí é para ficar meses só falando só de Hong Kong. Eu não sei se vocês sabem, mas eles são uma ilha e que também sofrem embargo da China desde sempre. Sabe que diferença isso faz para eles? Nenhuma. Eles fazem comércio com o resto do mundo inteiro. Igualzinho Cuba, que faz comércio com o resto do mundo inteiro, menos com os Estados Unidos. Para eles não faz a menor diferença. Consegui criar um pouquinho de curiosidade em vocês? Consegui deixar um pouco de pulga atrás da orelha? Se eu conseguir agora, eu vou usar 2 exemplos que são bastante emblemáticos. Eu vou falar primeiro de um país muito pobre e depois de um país muito rico, e acho que isso vai ajudar a gente nessa comparação que nós queremos. Eu vou falar primeiro de um país muito pobre, um país tão pobre que a renda per capita deles é só de $1.254. É muito, muito baixo. Para vocês terem ideia de quão baixo é isso, é 10 vezes menor do que o do Brasil. O Brasil vocês conhecem bem. Imagina, a renda per capita nossa flutua ali 9, 10, chegou nos 11, aí com a Gilma caiu para 9 de novo, flutua ali pelos 10. Varia muito por causa da cotação do dólar. Mas podem arredondar, pensem nos 10. Nossa renda per capita é de $10 mil. Isso aqui quer dizer, grosso modo, grosseiramente... Oi? Se a gente for pegar, eu prometi que eu não ia falar de teoria. O que é renda per capita? Quem nunca ouviu falar disso? Imagina pegar toda a riqueza do país inteiro e dividir entre toda a população.
É um jeito grosseiro de saber mais ou menos se o país é rico, saber se o país é pobre. É um jeito grosseiro de saber, tá bom, mas se eu for trabalhar de operário, eu ganho quanto? Eu ganho bem ou eu ganho mal? Né? Quer dizer, numa comparação, é claro que as coisas não funcionam assim, mas imagine uma comparação muito grosseira, que o operário daqui do Brasil, fazendo o mesmo serviço, trabalhando o mesmo número de horas, ganhe 10 vezes mais do que a pessoa desse país. Que o faxineiro desse país ganhe 10 vezes menos do que o faxineiro daqui do Brasil. Você consegue, mas é muito, muito pobre. É um nível de pobreza terrível. Mas calma que fica pior. Esse país é tão pobre, ele está num continente que é muito pobre. O continente inteiro é pobre. Mas esse país é tão pobre que nesse continente pobre, ele é o segundo país mais pobre de todos. A mortalidade infantil está em 907, isso é altíssimo, isso é 11 vezes mais do que no Brasil. Altíssima a mortalidade infantil. Êxodo anual populacional é outro dos elementos que se usa internacionalmente para medir a pobreza. É o chamado voto com os pés. Quantas pessoas que fogem desse país. As pessoas fogem tanto desse país que chega a 1% ao ano de gente fugindo do país. Vocês conseguem imaginar isso? Seria alguma coisa em torno de 2 milhões de brasileiros saírem do Brasil, não para fazer turismo, sair do Brasil para sempre, porque estão morrendo de fome. Você consegue imaginar? É até difícil da gente imaginar. De tão alto que é esse nível de pobreza. 40%, esse aqui eu acho que é o pior de todos. Este aqui implica diretamente neste aqui. Para aquele panaca que disser que a gente não come pipi, meu filho, come sim. Você que não sabe. Mas o resultado direto de ter uma renda per capita tão baixa é que 40% da população está à beira da inanição. Vocês têm ideia do que é isso? Quase metade da população está em risco de, não é ficar com fome, não é comer verdura em vez de comer frango do jeito, é morrer não é comer inadequadamente, comer menos do que é morrer de fome. 40% da população está beirando isso. Vocês sabem de que país eu estou falando? De que país da África eu estou falando? Alguém falou Coreia do Norte. A questão da fome na Coreia do Norte é muito brava. A renda per capita, quem falou está com bom conhecimento, porque a renda per capita da Coreia do Norte é bem parecida com esse PIB. De que país da África eu estou falando? Sudão do Sul, Angola. Angola melhorou, né? Vem melhorando, terminou a guerra civil, vem melhorando bem. De que país da África eu estou falando, gente? Da Suécia. Você falou que era na África. Licença poética. Mas você falou que era pobre. Era pobre. Era muito pobre. Agora o verbo está no tempo correto. Era pobre. Em 1850, que não está tão longe, em 1850, os dados econômicos da Suécia são esses que eu passei para vocês. 40% da população à beira da fome. É difícil de acreditar. Não acredite em mim. Pesquise e você vai ver. A Suécia tinha esse nível de miséria há não muito tempo atrás. 1850 é muito tempo. Em termos de economia não é muito. Em termos de história é um nada. É um estalar de dedos. Não faz tanto tempo assim. E a desenvolvidíssima Suécia era daquele jeito. Tinha aqueles indicadores econômicos. A segunda maior cidade da Suécia, sabe qual era? Chicago, nos Estados Unidos, de tanta gente que fugia da Suécia de fome. Tinha mais gente em Chicago. O primeiro era a capital da Suécia. A segunda cidade, Chicago, nos Estados Unidos, de tanto sueco fugindo da fome. O que aconteceu lá? O que aconteceu de tão diferente? Normalmente, se vocês forem estudar nos livros de história, eles vão apontar um grande aspecto. Esse é o principal, estou de acordo. Mas foram três grandes aspectos. O primeiro foi liberação de comércio. Na época em que a Suécia era muito pobre, o rei, em um determinado momento, falou: vamos mudar isso daqui. Para vocês fazerem uma ideia, quando chegava o verão,
tinha carroças do governo recolhendo os cadáveres nas estradas do pessoal que tinha tentado fugir das aldeias famintas no inverno, e ficava lá o cadáver congelado. Quando chegava o verão, começava aquele cheiro terrível. O que o rei fez com apoio de economistas? Analisaram, viram o caso de sucesso da Inglaterra e falaram: o que a gente faz aqui? Foram 3 grandes medidas. A primeira foi liberação de comércio. Só podia comercializar a matéria X ou a matéria Y quem era amigo do rei, né? E sempre com aquela desculpa: não, isso protege empregos, protege... Abriram e permitiram: todo mundo que quiser pode vender lápis, todo mundo que quiser pode fabricar lápis, não precisa ser amigo do rei, não precisa ter uma autorização especial. Esse foi o grande ponto, não foi o único. Modificaram-se profundamente as leis a respeito de propriedade. A propriedade passou a ter uma proteção praticamente sagrada, especialmente a propriedade rural, que era um negócio muito complicado na Suécia. As pessoas tinham medo de comprar, porque podia vir o nobre, podia vir o rei e falar: ah, não, isso aqui não vale, essa compra não vale, essa terra é minha. Acabou isso, falou, instituiu-se um sistema cartorário eficiente: ó, essa terra é sua, ninguém tira, nem o rei, salvo em casos excepcionalíssimos. Você ganhou isso daqui, isso é seu, você ganhou honestamente, isso é seu ad eterno. O terceiro, foco total na educação. O nível de analfabetismo na Suécia é mais alto da Europa. Foco total na educação básica. Se tem alguma coisa que eu, rei, esse Estado tem que fazer, é isso. Eu vou focar nisso, eu vou focar na educação, eu vou erradicar o analfabetismo. Justamente com essa ideia: se o sujeito quiser ser um comerciante, ele precisa saber ler e escrever, senão ele não consegue fazer contrato. O filho do pobre não consegue ser comerciante, não consegue progredir na vida. O filho do pobre não sabe fazer conta. O filho do pobre precisa aprender, que aí ele se vira, ele faz, ele acontece. O crescimento econômico da Suécia é uma coisa espetacular. E é inacreditável que o seu professor de história nunca falou a respeito. Que quando ele vai falar da Suécia, ele fala que depois que ela ficou podre de rica, com décadas e décadas de livre mercado total, agora eles estão tão ricos que eles se dão ao luxo de fazer um imposto alto, estado de bem-estar social, e que deu bem errado na década de 50, tiveram que mudar bastante, porque não estava funcionando. Olha que incrível. Pois é. Tenho dificuldade de acreditar que isso não é de propósito. Felizmente existe a internet, onde você pode ir atrás de informação por sua conta própria. Agora eu vou falar do oposto. Um país rico, um país tão rico, que ele vive em um continente razoavelmente rico. Mas desse continente rico, ele é o que tem a renda per capita mais alta de todas. Lembra que eu falei a renda per capita? Você pega toda a riqueza do país e divide entre todos os habitantes. Aí você tem a renda per capita. Você consegue saber o quão rico, quão pobre são as pessoas nesse país. É a maior renda per capita do continente e a 10ª maior do mundo. É muito rico esse país. Agora, olha só, os salários nesse país, a renda per capita não come o PIB, come sim. Alguns economistas aqui são burros demais para entender que a pessoa come PIB, por estranho que pareça. Isso aqui, maior renda per capita do continente, significa isso aqui, que os salários são tão altos que alemães, ingleses e italianos sonham em trabalhar nesse país. Tem fila desses profissionais desses países para trabalhar nesse país, com uma porção de profissões, especialmente as mais qualificadas. Olha como esse país é rico. 14 anos seguidos de crescimento de 7,7 ao mês. Vocês acham que a China cresce muito? Esse país aqui dá um banho na China 14 anos seguidos. Imagina o quanto a população ficou mais rica com isso aqui. E agora, de qual país da Europa eu estou falando? Argentina. De qual país da Europa eu estou falando? Renda per capita maior do que o Canadá, maior do que a Austrália e quase 4 vezes maior do que a da Espanha. De que país eu estou falando? Da Argentina. Da Argentina. Bom, você falou que era na Europa. A Argentina não é na Europa. Tenta explicar isso com o argentino. Você falou que era porque era rico. Era rico. Era muito rico. De novo, agora o verbo está no tempo correto. Era muito rico. Mais rico do que o Canadá. 4 vezes mais rico do que a Espanha.
que aconteceu? Inchaço do Estado. Se eu tivesse que responder em uma palavra, eu diria Perón. Aconteceu com o Perón. Aconteceu um monte de coisa que era tão rico que, legal, vamos distribuir riqueza, vamos... Hoje é mais pobre do que o Brasil. Está tentando sair da toleira, etc. Poxa, por quê? Por quê? De onde vem isso? De onde vem tanta diferença? Não tem a ver com o país ser colônia, né? Será? Me explicaram, não tem a ver com o país explorar ou ser explorado? Quem que a Suécia explora? Não, comprei um móvel da IKEA, então eu acho que eu fui explorado pela Suécia. Você comprou porque você quis? O preço era bom, o produto era bom. Eu comprei o celular, Ericsson, o Volvo. É um país que a população é menor do que a cidade de São Paulo, e tem Volvo, Não, você comprou porque você quis. Mas eu me senti explorado, porque se fosse pela metade do preço eu ia ficar mais feliz. Você comprou porque você quis. Isso absolutamente exclui qualquer ideia de exploração. A Argentina nessa época explorava quem? Não, mas ela vendia boi para todo mundo. E aí a exploração, a pessoa compra voluntariamente o boi, ele está sendo explorado. É uma outra coisa que um outro aluno que eu também queria ter dito, né? Vem a professora e fala do Veias Abertas da América Latina, vem e fala da história da riqueza do homem, do Léo Huberman, e todos aqueles livros marxistas que você é obrigado a ler durante a escola. E aí eles falam, então, especialmente o Veias Abertas, né, do Galeano, que ele rejeitou completamente, falou, eu não entendia nada de economia, eu tinha 19 anos quando escrevi, não sabia absolutamente nada de economia, escrevi porque era bonito, né, ser marxista. E aí eles vêm e dizem, não, mas o que acontece é que nós somos explorados, porque a gente vende banana e eles entregam computadores. Desculpa, professora, mas a gente entrega banana e eles entregam computador. Desculpa, quem está sendo explorado são eles. Trocar banana por computador, o trouxa da história são eles. Plantar banana é qualquer um lá, você vai por aqui e coloca banana, nasce a banana, cresce a banana. Vai fazer computador. Desculpa, professor, mas quem está sendo explorado são eles. Estão trocando computador por banana, o trouxa da história são eles, não somos nós. De onde vem isso? De onde vem tamanha diferença? E mais do que isso, mais do que de onde vem a diferença, percebam que um país que era absurdamente pobre pode se tornar rico. Um país que era absurdamente rico pode se tornar pobre. Não deem riqueza ou pobreza como algo dado. O que é ruim pode mudar. E cuidado, porque o que é bom também pode. Pesquisem depois. Eu tenho uma outra versão mais longa dessa palestra, em que eu falo de Botsuana e comparo com o Zimbábue. Botsuana é um país que tinha tudo para dar tudo errado. Crise, não tem saída para o mar, está no meio da África, guerra civil, crise de AIDS terrível. A renda per capita deles hoje é 50% maior do que a do Brasil e não para de crescer. Pesquisa depois. Mas então, de onde vem essa diferença toda? O que gera isso tudo? Se vocês forem procurar as explicações tradicionais, vão dizer as coisas mais estapafúrdias para vocês. Vão dizer que é o clima. Aqui no Brasil é muito quente, aí as pessoas ficam vagabundas e não trabalham. Sério, tem gente que tem livro dizendo isso. Tem gente que não, é localização geográfica, porque aí você está longe do foco do comércio na Europa. Não, o foco do comércio faz uma diferença enorme. Com o navio, nossa, faz tanta diferença o foco do comércio. A religião, Max Weber tinha essa ideia interessante, o protestantismo. A gente é pobre porque é católico, lá eles são protestantes. Aliás, o Japão é super protestante, né? Hong Kong é super protestante, a Coreia do Sul é um protestantismo incrível. Recursos naturais. Se fosse assim, o Brasil é o país mais rico do mundo. Não sei se vocês sabem, tem um país chamado Venezuela, que é famoso por uma porção de coisas. Uma delas, que ele tem a maior reserva de petróleo do mundo. E é por isso que é tão rico quanto a Abu Dhabi, né? Não, as pessoas estão comendo lixo, porque não tem comida. A cultura, esse aqui faz algum sentido, né? A cultura é um negócio complicado de medir, mas se você for falar de país bem estudado, a Argentina tem muito, um reflexo do período que foi rico. A cultura na Argentina era muito melhor do que no Brasil, né? Era famoso se dizer, e era verdade, Buenos Aires, até pouco tempo atrás, tinha mais, a cidade de Buenos Aires, sozinha, tinha mais livrarias do que o Brasil inteiro somado. Bom, então cultura sozinha não responde. Ter colônias? Não. Tem um monte de país que não teve colônia e ficou rico.
Os Estados Unidos foram colônia, a Austrália foi colônia. Ah, não ser colônia é uma tristeza, é por isso que o Brasil não consegue se... Desculpa. Os Estados Unidos têm exatamente o mesmo tempo de colônia que o Brasil. Não é isso. Não é isso. A propósito, vocês sabiam, por falar em dado histórico, a renda per capita dos Estados Unidos era exatamente igual à do Brasil até 1840. O que aconteceu de tão certo lá ou de tão errado aqui? Eu espero que vocês estejam muito curiosos. O que gera então, gente? O que é que faz essa diferença? Como eu disse para vocês, eu passei praticamente a vida toda estudando isso. Passei a vida toda tentando achar a resposta para isso. Os livros que eu tinha na escola eram todos marxistas. Eles só falavam, a única coisa que eles entendem é a teoria da exploração. Se alguém ficou rico é porque outro ficou pobre. Se alguém ficou rico é porque roubou. E aquilo não fazia o menor sentido. Mas como roubou se você deu voluntariamente? Ninguém te obrigou a vender sua banana. Aliás, sorte sua que veio alguém aqui comprar a bendita da banana. Podiam ter comprado em outro lugar, porque banana é fácil de produzir, ao contrário de carro ou de computador. Que sorte a sua que alguém veio aqui comprar banana e não em outro lugar. Dos milhões que existem vendendo banana no resto do mundo. E você chama isso de exploração? Ele pagou o preço que você queria. Cuidado, não confunda com colonialismo, que é pôr uma arma na cabeça do sujeito e dizer você vai me vender tanto de banana e pelo preço tal. Isso é outra coisa. Né? Mas a ideia de exploração não ajuda nada aqui. Eu pesquisei muito, para cortar o suspense. Eu cheguei numa coisa chamada, em duas simples palavrinhas, que já a gente conseguia enxergar isso lá no exemplo da Suécia, lá no exemplo da Argentina. Eu cheguei em liberdade econômica. Quanto mais livre economicamente for uma sociedade, quanto mais bem protegidas forem liberdade e propriedade numa sociedade, mais rápida e mais intensamente ela desenvolve a sua economia. Não é segredo, não é milagre, não é abracadabra, é uma coisa razoavelmente simples. Quanto mais livres eu deixo as pessoas para fazerem aquilo que elas sabem fazer melhor, mais riqueza elas produzem por conta própria. Quanto mais garantido for a propriedade, leiam, quanto mais garantido que o resultado do esforço dela vai continuar com ela e não ser roubado dela, ou pelo Estado, ou por uma tribo inimiga, ou por uma gangue terrorista, ou sei lá quem, quanto mais garantia ela tiver de que ela vai poder reter essa propriedade, mais ela se esforça, mais ela trabalha, mais ela intensifica os seus esforços, mais ela melhora. E é isso num efeito em cadeia de cooperação voluntária, num efeito em cadeia que o sujeito que faz o melhor pão vai tentar fazer o melhor pão que ele puder, e aí você vai comprar o pão dele, você vai fazer o que, sei lá o que você faz, do melhor jeito possível e com o maior esforço e empenho possível. Quanto menos livre você for para fazer o que você souber fazer, o que você gosta de fazer, ou pão, ou petições no tribunal, ou o que você souber fazer, mais intensamente e com mais esforço você vai fazer. E é isso que aos poucos não é instantâneo, não é miraculoso, não é de uma hora para outra, mas também não é uma coisa que leva séculos. Vejam Hong Kong, que é um exemplo que eu gosto bastante. Na década de 50 era uma ilha desértica e miserável, não tinha nada, era colônia britânica. Hoje, a renda per capita, 50 anos depois, não é nem hoje, apenas 50 anos depois, o que em termos históricos é um nada, 50 anos depois, a renda per capita de Hong Kong é 50% maior do que a das Ilhas Britânicas, do que a metrópole deles. Ah, não, é porque a metrópole explorava, eles superaram a metrópole em apenas 50 anos. Vejam o exemplo do Chile. Na década de 80, a renda per capita do Chile era exatamente igual à do Brasil. Recentemente o Chile passou os 20 mil, é o dobro da renda per capita brasileira. E os 20 mil dólares é o limite considerado para o país ser considerado rico. E eles recentemente conseguiram ultrapassar esse valor. Então, não é de uma hora para outra, mas também não é uma coisa que demanda séculos. É uma coisa que, se a gente começar hoje, você ainda vai ver, o seu filho vai aproveitar.
uma coisa muito interessante, isso existe desde os romanos, essa noção, esse conhecimento, isso desde os romanos, desde os gregos, isso foi virar ciência no século XVII, mas só recentemente é que isso passou a ser medido. Determinadas instituições começaram a medir o nível de liberdade econômica de cada sociedade. Isso gerou uma coisa incrível, ficou muito mais fácil de comparar essas sociedades e de comprovar a ideia de que é liberdade econômica que gera riqueza. Como que se mede então essa liberdade econômica? Eu até mantive o inglês aqui. Heritage Foundation, a Fundação Heritage, e a Fraser Foundation, são dois institutos diferentes, que têm critérios completamente diferentes, mas se propuseram a falar, vamos medir o grau de liberdade econômica de cada país, criaram um ranking, e aí eles medem como que a gente faz para medir, como que a gente faz para ver quão livre é cada sociedade em termos econômicos. E a Heritage, eu gosto do sistema da Heritage, eles têm 10 mecanismos quantitativos. O legado da lei, o comando da lei, né? O quanto o direito é respeitado. Então, isso se divide em direitos de propriedade e liberdade de corrupção. A lei é igual para todos mesmo? Essa lei é justa, é clara, é objetiva, é específica? Ou é uma maluquice que cada um mexe do jeito que bem entender? Né? E isso aqui eu vi, desde muito cedo eu vi que era fundamental para a economia. Que ao contrário do que dizia Marx, é a economia que é baseada no direito, não é o direito que é baseado na economia. E esse é simplesmente o motivo pelo qual eu fui estudar direito. Os limites do governo, liberdade fiscal, gastos do governo. Não existe liberdade. A propriedade é super bem garantida. O único problema é que tem um imposto de 99%. Não, aí você não tem liberdade econômica. Eficiência regulatória. Como é que são as regras para fazer negócios? Se eu quero comprar um ônibus e vir aqui em Salto e fazer transporte, eu posso? Claro que não. Você não só não pode, como é crime. A liberdade de fazer negócios. Lá os suecos viram, é esse o problema. É por isso que o transporte é ruim. É por isso que o transporte é caro. É por isso que tem corrupção. É por isso que o sujeito é um motorista de ônibus, ao invés dele comprar financiado uma vanzinha e ir lá e começar o negócio dele e ficar mais rico do que esse cara que presta um serviço péssimo, mas é amigo do rei. A liberdade de negócios, a liberdade de trabalho, a CLT. Como eu gostaria de pegar um dia e falar só da CLT, que teoricamente protege o trabalhador, e na verdade é um resquício fascista da nossa legislação, que objetiva fazer exatamente o contrário. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem 0,2% da população do mundo. Só 0,2%. Não, desculpa, é 2,0% da população do mundo. 98% do resto do mundo mora em outros lugares. Só 2% da população do mundo está aqui no Brasil. Apesar disso, o Brasil tem mais ações trabalhistas do que o resto do mundo inteiro somado. Sabiam disso? Então, de três, uma. Ou nós temos os piores trabalhadores do mundo, que só querem saber de mover ação. Ou nós temos os piores empregadores do mundo, que são os piores escravos. Só eles são gananciosos. Nenhum outro empresário do mundo é ganancioso. Só eles querem ferrar o empregador. Ou então nós temos a pior lei do mundo. De três, uma dessas é a verdadeira, que eu deixo a critério dos senhores. Tá? E a liberdade financeira. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas está ligada à estabilidade da moeda. Num país que tem 70% de inflação ao mês, como nós já tivemos, é muito difícil falar de liberdade econômica, planejamento financeiro. Eu vou abrir uma pizzaria, porque você não sabe nem quanto vai custar o tomate daqui no período da tarde. Você compra o tomate de manhã e de tarde, ele está num outro preço. É difícil. Com abertos são os mercados. Alguns falam, esse aqui é mais importante, é esse aqui, aí você pode julgar o peso que a Heritage dá para cada um, se é o mesmo peso, se devia ser peso diferente, etc. Como eu falei, a Fraser Foundation tem um critério completamente diferente. E é curioso, porque apesar de critério completamente diferente, os resultados são muito parecidos. Os países estão em uma escala muito semelhante. Então, quão livre é o marketing, o mercado? A liberdade de comércio. Você pode vender para quem você quiser, ou se você tentar vender para o Rio de Janeiro é um pesadelo.
Você pode exportar ou não pode? Você pode importar ou não pode? É difícil, é caro, é complicado. Liberdade de investimento. Você pode pegar empréstimo do seu cunhado? Não pode, ele vai preso por usúria. É só os amigos do rei podem ter. E para ser amigo do rei, você tem que ter um banco, que é um negócio que precisa de bilhões de reais. E liberdade financeira, que está muito ligada à liberdade de investimento. Com isso, gente, passou a ser possível medir com um mecanismo, uma régua razoavelmente exata, razoavelmente precisa, quão livres são cada país, quão livres os países são, ou quão pouco livres eles são. E aí eu mostro isso daqui para vocês. É mesmo? Tem certeza? É liberdade econômica? Vou dizer para vocês, não existe exceção. Não existe um único caso em que tenha se aumentado a liberdade econômica e o país tenha se tornado mais rico. Não existe exceção. Não existe exceção na Suécia. Não existe exceção também do contrário. Um país em que diminuiu a liberdade econômica e o país não se tornou mais pobre. Isso aqui em 1820. A renda per capita do Brasil era bem baixinha. Estava lá nos 600 e poucos dólares. Era muito, muito baixa. A da Austrália, nessa época, acredite, era 518. Em 1820, o Brasil era 10 vezes mais pobre do que era hoje. Mas a Austrália era mais pobre ainda, era muito mais pobre, era uma miséria lazarenta. Em 1850, o Brasil melhorou bem, de 600 e poucos dólares foi para 1.600. Muito, muito pobre ainda, 10 vezes menos do que é hoje, muito pobre. Mas aqui nós não estávamos sozinhos, não. A Coreia do Sul, em 1850, a gente somos muito mais ricos do que a Coreia do Sul. Tem certeza? Aqui em 2013, Brasil brasileiro. Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito honra. Renda per capita da Austrália, 37 mil dólares. Tá? Hoje, isso aqui é 2013, 2016 já estava batendo os 40 mil dólares. Coreia do Sul, arrasada pela guerra em 1850, hoje já está nos 31. Hoje não, hoje já está nos 35. 2013 estava em 31. Vejam, não é de uma hora para outra, é óbvio que não. Você não constrói uma casa de uma hora para outra, você não constrói riqueza de uma hora para outra. Mas não é uma coisa que depende, não. Nem meus netos vão ver esse país funcionar. Desculpa, outros países conseguiram, a gente também pode. Então, insisto, algumas pessoas veem isso daqui e ficam desesperadas. Elas não deviam ficar desesperadas, elas deviam ficar animadíssimas. Mas olha, o quão pobre... Pois é, mas compara com o resto aqui como era antes. Não compare isoladamente, não pense que é uma situação eterna. O objetivo aqui é justamente mostrar que não é eterno, que é uma coisa que muda com o tempo, que varia. Aí tem as fontes todas. Isso aqui eu apaguei o nome dos países, porque com o nome dos países ficava muito confuso. Mas o que eu quero mostrar, isso aqui tem lei, gostei desse negócio. Eu ia botar o dedão lá já, o hábito de meter o dedão. Mas aqui eu tenho a luz Jedi aqui, Isso aqui é a correlação entre liberdade econômica e renda per capita. Isso aqui significa que você pode pegar exceções, muito fora da curva, tipo comparar esse daqui, se você tiver de má fé, você pega, por exemplo, esse aqui que está bem longe da linha, com esse outro aqui que também está longe da linha, ou esse aqui, com esse outro aqui, comparar, liberdade econômica não é tão importante. Claro que existem variações, claro que existe a questão do decorrer do tempo. O Chile tem boa liberdade econômica há menos tempo do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem boa liberdade econômica há menos tempo do que a Austrália. A Austrália tem boa liberdade econômica há menos tempo do que a Suíça. Isso faz diferença. Claro que quanto mais rico você vai ficando, quando você está muito pobre é fácil ter um ganho rápido. Conforme você vai ficando rico, aí vai demorando mais. Mas vejam, existe uma correlação direta entre liberdade econômica e renda per capita. Essa aqui é a essência do que eu tenho para dizer para vocês hoje. Vejam que tem uma linha muito sólida aqui que concentra a imensa maioria dos países. Vejam que é muito forte a correlação entre liberdade econômica e riqueza. E se fosse possível, não é, mas se a gente pudesse tirar dessa equação a questão do tempo, há quanto tempo, possivelmente esses países iam ficar todos acumuladinhos no mesmo lugar.
porque é definitivamente a liberdade econômica mais do que qualquer outra, com todas aquelas características que ela tem. Mas é esse o fator essencial para definir se o país é rico ou se o país é pobre. E aí, eu volto naquela questão que eu falei lá no começo: quanto ganha um faxineiro por mês? No Brasil, ele ganha alguma coisa em torno de $500. Claro que varia muito, se é da cidade, do local, da empresa, etc. Mas é alguma coisa em torno de $500. Esse mesmíssimo faxineiro, fazendo o mesmíssimo serviço, no mesmíssimo número de horas, se ele estiver na Dinamarca, ele ganha $5.000. Se você ainda acha que é a CLT que protege o trabalhador, que é sindicato, que é a legislação trabalhista que faz o salário, que é a lei do salário mínimo, não é. Compare, não acredite em mim, compare países, compare salário, compare situações. Veja o abismo que me fascinou quando eu tinha 5 anos de idade e que me fascina até hoje, que me faz brigar por isso. Eu não quero só, eu quero que o faxineiro no país que eu trabalho também ganhe $5.000. Ah, não, o problema é a desigualdade. O problema não é a desigualdade, o problema é o sujeito ganhar $500 quando ele poderia estar ganhando 5.000. É isso que eu quero para o meu país, é isso que eu quero aprender ou como fazer para chegar lá. Não tenho dúvida que a coisa pode ficar muito pior. Na Tanzânia, o faxineiro ganha em torno de $50 por mês. E aí você vai dizer: nossa, $50, é difícil de acreditar alguém vivendo com $50 por mês. Não tem como ser pior do que isso. Se não tiver ninguém desanimado na sala, eu vou dizer uma coisa para vocês: em política, em economia, jamais digam não pode ficar pior. Sempre pode ficar pior. Em Cuba, esse faxineiro ganha $10 por mês. Acreditem, se quiserem, ele ganha $10 por mês. O faxineiro da Tanzânia ganha 5 vezes mais do que um faxineiro cubano. Isso paga o quê? Aí você fala: bom, quer dizer que então na Dinamarca o padrão de vida é 10 vezes melhor do que no Brasil? Não, ainda não. Na verdade é muito melhor do que isso. Acharam para mim uma comparação da revista Car Driver dos preços que o brasileiro paga e os preços dos Estados Unidos. É de passar raiva. Eles não apenas ganham muito mais, eles pagam muito menos quando vão comprar as coisas. Porque por uma série de razões que não vem ao caso hoje, não daria tempo, adoro, gosto de estudar isso também, de formação de preço, mas por uma série de motivos, o dinheiro que o coitado do trabalhador aqui no Brasil compra um Honda Civic, lá nos Estados Unidos ele compra um Mustang, um Camaro. Quer dizer, não é apenas que ele ganha muito menos, e às vezes eu ouço essa falácia: não ganha menos, mas também as coisas são mais baratas. Não são. E isso comprova. Eu prometi que eu não ia falar de teoria, e não vou, mas eu queria mostrar, são fatos. Insisto, o que eu estou falando aqui não é teoria, não é hipótese, não é argumento, são fatos. Isso mostra o absurdo da teoria da mais-valia. Sabe aquela história da mais-valia, né? Que o Marx criou para dizer que, não, é assim, o trabalhador trabalha, o trabalho dele vai 10, mas o empregador só paga 5 para ele. Os outros 5 são o lucro dele, são a mais-valia, sem contribuir nada. Fatos, e só fatos sozinhos já mostram o absurdo disso. Se na Tanzânia o sujeito ganha $50, então tem um pedacinho aqui que é a mais-valia. Ué, quer dizer que a mais-valia na Dinamarca é isso aqui, e aí o sujeito ganha 5.000? Isso é um absurdo completo. Isso não faz o menor sentido. Entendam, é fato, não é argumento, é um fato. E sozinho ele mostra o completo absurdo da teoria da exploração, da teoria da mais-valia. Como, né? De onde veio isso? Isso também comprova o absurdo da teoria da exploração. Se fosse assim, os empresários mais ricos do mundo, porque eles dão isso aqui só para o coitado lá da Tanzânia, né? Do Congo. Então eles ficam com esse outro tanto aqui da mais-valia. Então, se fosse verdade, os empregadores mais ricos do mundo deveriam ficar onde ficam os trabalhadores mais pobres. E não é, é o oposto. Se fosse verdade isso, então os empresários mais pobres do mundo deveriam ser os da Suíça, da Dinamarca, porque já que eles pagam tanto para o assalariado, sobra muito pouco para eles. Vocês entendem isso? Está claro isso? Olha o tamanho do absurdo que esse pessoal passa a vida inteira tentando fazer a gente engolir, né?
Deveria ser o oposto. Se um explora o outro, então deveria ser o contrário. Não, mas os mais ricos estão num país e os mais pobres estão no outro país, no mesmo. Não faz o menor sentido. Mais liberdade econômica, então, significa mais riqueza, especialmente para o mais pobre. Não existe, insisto, exceção a essa regra. Não se conhece exceção a essa regra histórica. Aumentou a liberdade econômica, a riqueza do país começa a aumentar também. Diminuiu a liberdade econômica, a riqueza do país começa a diminuir também. E a riqueza das pessoas também. E aí vem, menos liberdade econômica significa mais pobreza. Isso já se sabia desde os romanos, desde os gregos, virou ciência no século XVII, com Adam Smith, com Locke, com Stuart Mill, e passou a ser medido nessas últimas décadas, medido com critérios específicos por essas duas fundações. Quem defende isso? Liberalismo. Quem são as pessoas que defendem isso? São os liberais. Eles defendem mais liberdade econômica. Não porque eles querem que os mais ricos tenham mais lucros, como dizem os inimigos da liberdade, os defensores de regimes escravocratas. Exatamente pelo contrário. Eles querem que os faxineiros do mundo inteiro ganhem como os faxineiros da Dinamarca. Aliás, é curioso, nessas pesquisas todas que eu fiz, eu encontrei um economista lá do século XVIII que fez um cálculo provando matematicamente que seria impossível que algum país tivesse uma renda per capita maior do que o equivalente mais ou menos a $600. Hoje a gente tem países aí com 40, 50, 70 mil dólares de renda per capita. É isso que eu queria que vocês começassem a pesquisar, começassem então existe um corpo de ideias que defende isso, existe uma doutrina que defende isso, existe, com apenas uma ressalva. Toma um pouquinho de cuidado para não achar que liberalismo é só economia. Liberalismo também é política, liberalismo também existe em âmbito jurídico, liberalismo também existe em âmbito filosófico. Alguns liberais acabam focando demais no âmbito econômico. Não é isso que eu quero fazer aqui, não quero passar essa impressão para vocês. Apenas estou falando isso, porque a palestra de hoje é focada no econômico. Outro dia a gente fala do jurídico e do direito. Isso aqui é aquela linha que eu mostrei para vocês, só que de um jeito mais fácil de enxergar, o coloridinho. Aqui os países em verde escuro são os países com maior liberdade econômica. Olha que coincidência, são os mais ricos. Aí esse verde mais claro, com um pouquinho menos de liberdade econômica, mas ainda assim muito livres. Esses daqui já no estágio mediano, e portanto a coisa já não está tão bem. Aqui já na segunda metade de baixo. Lembra que tem aqueles que estão numa situação terrível, que o Brasil está mais ou menos no meio. Pois é, vejam só, exatamente isso. Em índice de liberdade econômica, o Brasil está no meio aqui, mas já indo para baixo. E aí tem os de situação realmente terrível. A Argentina está saindo agora, recentemente, está conseguindo sair dessa situação. Mas são realmente os países em pior situação econômica. Nada além do que aquela linha que eu mostrei para vocês, só que agora colorido, agora de um jeito mais fácil de enxergar. O que é ser liberal, então? O que é defender essa tal dessa liberdade econômica? Insisto, é muito mais do que defender a liberdade econômica, também é defender a liberdade política, a liberdade jurídica, a liberdade em âmbito filosófico. Só estou focando na questão econômica porque hoje tratamos da questão econômica em âmbito de países ricos e países pobres. Eu gosto muito dessa frase do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Eu sou um liberal. A extrema esquerda converteu essa palavra em palavrão, xingamento, mas ela se origina da palavra liberdade, a palavra mais bonita do idioma, que trouxe as grandes conquistas, a tolerância, direitos humanos, divisão de poderes, pluralismo político. Veja, ele não falou de economia. Aqui na frase dele ele não toca nesse ponto. Hoje só entendam que liberalismo não é só economia, que hoje eu foquei nisso. Tá? Todas as grandes conquistas da civilização têm sua origem no progresso da liberdade, inclusive o progresso econômico. O importante do pensamento liberal é que não se trata de um pensamento dogmático, não é fanático e aceita a possibilidade de equivocar-se, de estar errado e, portanto, permanentemente se corrigindo e se autocriticando.
Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês essa noite. Mais do que uma mensagem sobre a curiosidade de países ricos e países pobres, mais do que a origem dessa diferença, mais do que uma série de dados que são importantíssimos, são fundamentais e de fatos que espero, se eu tiver sido bem sucedido, espero comprovem esse ponto de vista. Essa palestra é um convite. Essa palestra é um convite a que você estude mais esse assunto, a que você conheça mais sobre o liberalismo, a que você conheça mais sobre liberdade econômica, a que você, ao invés de desanimado, fique entusiasmado com essa diferença de, olha, pode se corrigir, outros países conseguiram, a gente consegue, outras vezes se fez isso, a gente consegue também, se seguir o caminho certo, se aprender, se estudar, se levar isso para os outros. Eu convido você a ser um soldado dessa verdade que liberta. Eu convido você a ser um guardião na busca dessa verdade, de não acreditar em mim, de ir atrás e conseguir isso, e encontrar essa informação, encontrar essa verdade, encontrar o que levou a Suécia a ser o que ela é hoje, o que a Austrália é hoje, a encontrar a informação de por que a Argentina decaiu tanto, por que a Venezuela, que é a maior reserva de petróleo no mundo, caiu tanto. Eu convido você a estudar isso, eu convido você a analisar isso, eu convido você a se tornar uma pequena luz nesse imenso quarto escuro que é o mundo que a gente vive hoje. Muito obrigado. Aí agora a gente abre para... Acabei demorando um pouco mais de esperar. A gente abre para perguntas ou sobre o partido ou sobre a palestra. Pois não? Oi.